E aí, como é que eu vou diferenciar? Bom, uma forma muito objetiva de diferenciar é através da história clínica. Vai ser fundamental você coletar uma história adequada. Então, como eu falei logo no começo, chega o paciente idoso, acamado, né, com diarreia, e aí você começa a se ligar, né? Pode ser que esse paciente tenha hipernatremia. Então, um paciente idoso com queda do estado geral, desorientação, né, coriza, e aí começou a apresentar diarreia, e a diarreia só água, só água, só água. Então, o que é que você pode pensar? Provavelmente essa hipernatremia desse paciente aí, quando você fez exames e tudo, viu hipernatremia, está relacionada à diarreia osmótica e o pouco acesso à água desse paciente. Ou então, é um paciente que chega e fala, esse camarada aí bebe muita água o dia inteiro, bebe 10, 15, 20 litros de água no dia inteiro, passa o dia todo bebendo água. Mas ele foi fazer uma caminhada e aí ele levou só uma garrafa de 2 litros, aí no meio da caminhada passou mal, não sei o que. Então o que é que você imagina? Imagina que esse paciente tem alguma coisa, que ele tem uma polidipsia, né? Provavelmente também ele tem uma poliúria. Você pergunta, e aí vai muito no banheiro? Passa o dia todo indo no banheiro. Então, pela história clínica, você já suspeita aí que pode ser um diabetes insípidos, por exemplo. Então, um paciente que pode ter alguma disfunção que está fazendo beber muita água. Ou então, um paciente com doença psiquiátrica, né? Então, que tem alguma alteração, né? Paciente com tumor, paciente, enfim. Então, pela história clínica, você vai ter, né, uma boa ideia, uma definição já bem clara de qual é o mecanismo dessa hipernatremia. Então, você tem que coletar uma boa história, tem que ser direcionado, óbvio, você está pensando num contexto de emergência, mas é importante ressaltar alguns detalhes, né? Então, se você suspeita que o paciente não tem acesso à água, provavelmente está relacionado a isso aí, e não algum problema renal, alguma coisa muito mirabolante, tá? Mas se ainda assim você tem dúvida, você pode usar um exame complementar que se chama para você medir a osmolaridade urinária. Então a gente tem 3 possibilidades aí. Ou a urina que tem menos de 300 miliosmoles por litro, de 300 a 600 e mais do que 600 miliosmoles por quilo, né? Desculpa aí, miliosmoles por quilo. Então você tem essas 3 faixas aí, menor do que 300, maior do que 600 e nesse intervalo. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas 3. Se eu tenho uma urina com menos de 300, significa dizer o quê? Que eu tenho uma urina muito, muito diluída. Então nesse paciente aí, provavelmente ele vai chegar com a urina ali abaixo de 100 muitas vezes. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que esse paciente com a urina diluída, com menos de 300 miliosmoles, ele não está concentrando a urina. Ele não tem nenhuma... o rim dele não está retendo água. Ele não está puxando água para tentar deixar essa urina mais concentrada. O que é que significa isso? É um paciente que tem provavelmente algum distúrbio do ADH. Ou ele não produz o ADH, ou ele tem resistência ao ADH que chega lá no rim. Então, esse paciente aí, muito provavelmente, ele vai ter diabetes insípidos. Então, é um paciente que não concentra a urina. Certo? Segundo caso, é a urina que está com mais de 600 miliosmoles por quilo. Então, essa urina que está 600, 800, 900, 1000, é uma urina que está concentrada. O que é que significa dizer isso? Quando é que eu tenho uma urina concentrada? Quando eu consigo concentrar a urina. Quando o rim do paciente, pela ação do ADH, ele retém água e concentra a urina. Então, mesmo que o paciente, o rim dele funcione, por alguma razão, ele está perdendo água. Então, se o paciente tem vômito, né, o paciente tem diarreia, ele está tentando concentrar água, mas ele está perdendo tanta água por outros meios que ele está levando a hipernatremia. Então eu sei, se a urina está concentrada, eu sei que a causa não é renal. O paciente não está perdendo água no rim, porque ele está tentando concentrar
de todo jeito ele está tentando concentrar, ele concentra o máximo a urina dele, mas ainda assim não é suficiente, porque ele está perdendo ou por vômito, ou ele está perdendo por causa de uma grande queimadura, ou ele está perdendo porque ele está tendo diarreia. Então eu sei que não é do rim. Se eu tenho uma urina com a osmolaridade normal, né, entre 300 e 600, nesse contexto aí, eu não consigo dizer muito bem o que é. Pode ser um diabetes insípidos parcial, né? Então, um paciente que tem uma alteração ali no metabolismo e não definitivamente não responde a ADH, né? Só ele responde menos. Pode ser que o paciente faça uso de diurético, pode ser que o paciente tenha a diurese osmótica também, que leva essa concentração aí maior, um pouquinho maior da urina, né? Então ele tem uma osmolaridade um pouquinho aumentada, né? Mas não significa dizer que ele tem eletrólito, né? A tonicidade não está aumentada, né? Então, assim, esse meio termo aí entre 300 e 600, eu não consigo dizer exatamente o que é. Mas aí, se você, no caso, você conversou com o paciente, né? A história clínica não foi muito clara, e você pediu a osmolaridade urinária, você consegue definir se ela for muito baixa ou se ela for muito alta. Então, você já tem claro aí, ou exclui que é do rim, ou muito possivelmente vai ser do rim. Tá certo? Então, isso aí são exames complementares que você pode lançar a mão se você estiver na dúvida. Mas na imensa maioria das vezes, você vai conseguir definir pela história clínica do paciente qual é a etiologia dessa hipernatremia.